Olá, aqui quem fala é Flávio Rocha. Sou advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, tudo bem? Você sabia que seu plano de saúde pode ter 2 tipos de aumento? E que um deles está diretamente ligado à mudança de faixa etária? Tenho certeza que você já sabia disso, mas acredito que o que a maioria das pessoas não saibam é que alguns desses aumentos são ilegais e podem ser anulados no judiciário. Quer saber mais? Então assista um trecho da entrevista que concedi ao programa Podcast Executivo e siga o nosso canal no YouTube e acompanhe todas as informações sobre o direito médico e da saúde. Aproveite a entrevista e nos vemos em breve. Então, estou aqui aberto para responder e esclarecer as dúvidas dentro daquilo do possível. Bom, então vamos lá. Como o senhor é o nosso convidado, eu deixo o senhor começar. Qual o primeiro ponto que a gente pode destacar nesse nosso bate-papo? Bom, vamos falar então primeiro de um ponto que hoje é muito procurado e que afeta diretamente milhares de pessoas no nosso país. Tá. Com a vinda da pandemia, obviamente, todo mundo teve uma dificuldade não só financeira, mas também uma dificuldade para manter sua saúde em dia. Então, muitas pessoas acabam procurando os convênios médicos para fazer um novo plano de saúde. Boa. Né? E muitas das pessoas acabam priorizando o convênio médico como uma das coisas mais importantes dentro da sua renda familiar. Verdade. Ou seja, eu às vezes deixo de comprar alguma coisa para minha família para manter o convênio médico, porque mais do que nunca, de uma hora para outra, eu posso precisar dele. Sem dúvida. É uma necessidade, eu diria assim, né? Sim. Só que não é todos que têm essa possibilidade. Exatamente. Então, hoje o que mais nos procuram são pessoas que estão com dificuldades de atendimento médico e hospitalar, pessoas que estão com problemas financeiros e não conseguem arcar com os altos custos do convênio médico através desses reajustes anuais que se tem por aí. Perfeito. E também pelos reajustes de idade que acaba acontecendo e acaba impossibilitando essas pessoas de permanecerem nos planos de saúde. Tá? Então, assim, só para poder falar um pouquinho mais sobre isso, para entrar em alguns temas que possam gerar dúvida para as pessoas. Perfeito. Né? Tá? E também pessoas que acabam atingindo aí, a idade para poder ter o aumento do plano de saúde. O que é importante dizer para essas pessoas? Vamos lá. Hoje os planos... Acho que é de 4 em 4 anos, Não, Flávio? Na verdade é assim. É por faixa etária, o senhor está falando? Isso, tá. Exatamente, por faixa etária. Na verdade, hoje os planos de saúde, eles têm 2 aumentos, né, basicamente. Um aumento é o anual, que é aquele que às vezes é divulgado pela ANS. Que também é caro, né? Que é caro. Quantos por cento chega? A ANS hoje ainda continua sendo o melhor. Por quê? Porque ele só trata de aumentos de planos de saúde individual e familiares. Esses planos de saúde hoje em dia são raros e escassos, tá? Por quê? Porque os planos de saúde não comercializam mais esses convênios. Porque quem regula esses aumentos é a própria ANS. E a ANS hoje gira em torno de 5 a 7% ao ano, enquanto os outros convênios, aqueles chamados coletivos empresariais, eles não têm regulação pela ANS, ou seja, os planos de saúde aumentam sem a fiscalização da ANS. Do jeito que quer. Do jeito que quer. Baseado, obviamente, que teria que ser baseado num cálculo atuarial, sobre estimativa do custo de medicamentos, de procedimentos, só que esses custos não são claros, não são abertos ao consumidor. Então hoje nós não conseguimos a fiscalização. Chega a plano de saúde que aumenta 17%, 19%, 23% ao ano. Nossa, né? E isso acaba excluindo as pessoas do plano de saúde. Então uma dica aí que o senhor poderia, já pegando esse gancho, que o senhor poderia falar aí ao consumidor. Bom, a dica dica que eu dou para o consumidor é a seguinte: em relação a essas questões de aumento de plano de saúde, nós temos um marco divisor, que é a Lei dos Planos de Saúde. Essa lei veio em 98 para regular a relação entre os planos de saúde e os consumidores. Então nós temos 2 tipos de plano basicamente: os anteriores a essa lei e os posteriores a essa lei. Quem tem esse plano antigo, anterior à lei de 98, ele hoje tem a cobertura, já decidido pelo índice de repetitivo do STF, que esses aumentos por idade só podem ocorrer desde que esteja
uma previsão clara e expressa no contrato dele. Não adianta ter lá só assim, olha, eu tenho 7 faixas etárias, 4 faixas etárias, e dali por diante você vai aumentar quando atingir 56 anos, quando você atingir 59 anos. Eu tenho que ter ali sabendo também qual é a porcentagem exata do meu aumento. Perfeito. Porque o consumidor tem que ser esclarecido de uma forma que ele consiga calcular e saber fazer a previsão dele. Se vai ter condições ou não de aderir. Né? Então, a maioria desses planos antigos não vem no contrato essa previsão expressa e clara. Então, a primeira orientação que eu dou para os consumidores: olhem o seu contrato. É anterior à lei de 98? Eu não adaptei esse contrato? Verifica as faixas etárias, estão claras ali a questão dos aumentos por idade, estão claras ali o quanto vai aumentar? Se não estiver, esse contrato é nulo em relação às faixas etárias, ou seja, você não precisa pagar por esse aumento. Outra coisa importante também, não basta estar escrito e expresso, a lei hoje deixa claro, tem que ter um valor que arrazoado, não pode ser desarrazoado, não pode colocar o consumidor em desvantagem. Ele precisa saber de onde vem e por que teve tanto aumento assim. Perfeito. Essa é a grande dica para quem tem contrato antigo. Vamos lá. Para quem tem contrato novo, após 98, o que ele deve ser analisado? Existem hoje, pela lei, 10 faixas etárias. Né? Essas faixas etárias, elas têm que serem demonstradas ali, todos os aumentos por faixa etária que você tem que ter. Então existe uma conta simples que nós fazemos, que é fazer o cálculo da primeira à 7ª faixa etária, né, em porcentagem de quanto aumentou, e pegar da 7ª à 10ª faixa e também fazer o cálculo de quanto aumentou em faixa etária, em porcentagem. Da primeira faixa à 7ª faixa tem que dar exatamente igual da 7ª à 10ª. Deu diferença, existe erro aí e precisa ser analisado. E por mais que esteja ali claro para você, também tem que ter valores de aumento de forma razoável, não pode ser desarrazoado. Outra coisa, não se pode mais aumentar plano de saúde a partir de 59 anos de idade. Tá? A lei do estatuto, ela prevê que qualquer tipo de aumento para um idoso, a lei do estatuto do idoso prevê que aumento para idoso é discriminatório. Então, o último aumento de faixa etária são 59 anos. Então, se esse idoso chegou aos 59 anos, ali teve o seu aumento, está pagando tanto de valor, por exemplo, dali em diante o plano de saúde não pode cobrar nem anual, nada? Não, o anual normal sempre vai acontecer. Não teria pela faixa etária de idade. Exatamente, pela faixa etária. Ele vai ter o aumento, o reajuste anual, que é aquele reajuste para recomposição do também não pode ser absurdo, né, doutor? Sim, não pode ser absurdo, não pode ser absurdo. E convenhamos, né? Hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia, nenhum tipo de empresa ou de ramo cresceu tanto quanto os planos de saúde. Nossa, verdade. Porque os planos de saúde, apesar de terem novas contratações, eles deixaram de fazer uma série de exames e cirurgias. Aquelas cirurgias eletivas, né? Aqueles exames eletivos, por conta da pandemia, foram todos adiados. Então, ou seja, esses 2 anos que nós estamos enfrentando de pandemia, quase 2 anos, né? Eles foram muito lucrativos para os planos de saúde. Perfeito. Tá?